Olá, queridos espectadores, queridos estudantes, queridos ouvintes, que é o professor Sano Massarani, bem-vindos ao canal do Dominantes Online. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, um podcast sobre as principais profissões. Nós vamos trazer um profissional da área, um estudante a cada episódio. Se você vai tentar o Enem, se você vai tentar algum outro vestibular, se você está no ensino médio, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso podcast, para você ter uma ideia de como está o mercado de trabalho, como é a jornada dentro da universidade, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, para vocês ficarem bem inteirados sobre o curso que vocês desejam seguir. A gente sabe que é uma escolha muito difícil. Então, a nossa ideia vai ser sempre essa. A gente vai trazer já um profissional, já formado na área, e vamos trazer um estudante. E vamos aqui bater um papo, fazer perguntas que você tenha interesse em saber. Hoje nós vamos trazer, então, o primeiro episódio vai ser sobre nutrição, que é uma carreira que está em franco crescimento aí nos últimos anos. Então, tem muita coisa legal para a gente falar sobre nutrição. E, como profissional da área, temos Fábio Albernaz Massarani, possui graduação em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, UF, em 2010, cursou mestrado em saúde coletiva, também na UF, cursou doutorado em nutrição, alimentação e saúde na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, com um período na faculdade, na Universidade de Lisboa, e tem atuação principalmente em pesquisas relacionadas à nutrição funcional, nutrição esportiva e saúde intestinal. Muito obrigado, Fábio, por estar aqui. Eu que agradeço. E nós temos como estudante, uma estudante que tem, né, um currículo bem aqui preenchido, a Fernanda dos Santos Ferreira, graduanda em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, atualmente cursando o 8º período, integrante do corpo de estudantes que compõe a representação estudantil do curso de graduação, através do diretório acadêmico. Além disso, integra a Liga de Alimentos e Bebidas da UF, de CUS, não centro da UF, como diretora de projetos. Na área de pesquisa, realiza iniciação científica no Laboratório de Biologia Celular e Nutrição, LabCem, no Laboratório de Higiene e Microbiologia de Alimentos, além de ter realizado pesquisa no Instituto Nacional de Câncer, o INCA, por um período. Ela, então, vai falar disso para a gente, busca estar ativamente atuante em diferentes segmentos, exercendo funções variadas. Muito obrigado, Fernando, por estar aqui. Isso, eu que agradeço. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para ambas. E a Fábia pode responder. Primeiro, o que te motivou a fazer esse curso? O que te motivou a fazer nutrição? Era o seu sonho? Foi algo que surgiu com as circunstâncias? Bom, primeiramente, obrigada novamente pelo convite. O que me motivou, na verdade, foi querer trabalhar com a promoção da saúde. E aí muita gente pergunta, por que não medicina? E, na verdade, nada contra trabalhar com doença, também com a cura, também tem muito valor, eu acho uma profissão lindíssima, mas algo que diferencia um pouco, que eu acho que é o diferencial da nutrição e que eu fui encontrando ali um propósito meu, é essa coisa da promoção, da prevenção, relacionar com hábitos, com estilo de vida. Então eu fui me encontrando ali quando eu fui pesquisando as profissões, eu fui vendo, nossa, eu gosto disso, eu acho que eu vou me sentir bem fazendo isso, e fui me encontrando. Mas foi algo que foi bem próximo ali já à inscrição do vestibular, aquele momento final ali de escolher a carreira. Não era um sonho antigo, não era algo de infância, não. Mas você tinha outra carreira em mente? Tinha o lado de humanas, bastante pro lado de humanas. Tanto que durante a escola, o 3º ano da escola, né, a gente tinha que escolher para poder separar. Tinha turma que vai fazer vestibular para humanas. Eu fui o tempo todo da turma de humanas. Foi mais na reta final mesmo que eu fui me encontrando ali. Então foi um pouquinho de sonho com circunstâncias, né? Talvez até mais circunstâncias, um pouco. Sim, foi uma... E o que você mais gosta em relação à profissão? É isso, eu acho que apesar de eu ser bem jovem, eu fiz vestibular com 16 anos, né? Eu fui encontrando ali em cima da hora, naqueles momentos finais de tensão, esse propósito, essa oportunidade de trabalhar com a promoção da saúde, e eu não me decepcionei nesse sentido. E acaba que é isso que hoje eu mais gosto na profissão. Nada me realiza mais do que ver um paciente, muito além do que chegar numa consulta de retorno e falar, olha, eu perdi 3 quilos, mas olha, eu tô com a saúde intestinal melhor, eu tô com a saúde mental melhor, eu me sinto mais disposto, eu tô conseguindo realizar melhor as minhas tarefas. Eu acho que esse é o ponto da profissão que me realiza.
Legal. E você, Fernanda? O que te motivou a fazer esse curso? Era o seu sonho? Foi circunstância, os dois? Bom, eu acho que eu sempre quis algo na área biomédica, sabe? Assim, logo quando eu entrei no meu curso pré-vestibular, que eu fiz com 17 anos, então eu fiz um pouquinho mais velha, mas eu sempre quis algo na área biomédica e aí comecei a pesquisar o que me interessaria, né? E assim, como muitas pessoas podem perguntar, por que não esse curso? Por que esse? Por que aquele? Eu queria me entender também, né? Muita gente busca o curso procurando se entender e meio que foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive questões de seletividade alimentar, então coisas que são muito comuns as pessoas comerem, ingerirem normalmente no dia a dia, pra mim, assim, são intragáveis. Eu, assim, não suporto, assim, nem o cheiro, por exemplo. E as pessoas sempre apontavam o dedo e julgavam, não, isso tá errado. Dá um exemplo de um alimento desse. Olha, um exemplo que todo mundo, assim, se choca, assim, que eu falo é alho, molho também, por exemplo. Molho é muito difícil pra mim, eu gosto de molho branco, por exemplo. E aí muita gente fala, nossa, mas só isso, e até hoje, né, você faz nutrição e você tem essas questões, mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia, por conta do curso, eu consigo me entender bastante. Eu acredito que esse foi um dos motivos que me levaram a querer entender, porque me entendendo eu consigo entender o outro também, isso é muito importante na área da saúde. É muito preconizado também. Então também é um pouco do sonho junto com as circunstâncias, né? E o que você mais gosta em relação à profissão? Olha, eu acho que uma das principais coisas é ser muito versátil. A gente entra na faculdade querendo uma coisa e a gente, no meio dela, é surpreendido por outra que igualmente vai nos satisfazer, sabe? Então, acho que essa versatilidade é muito importante e essa questão de entendimento de si para entender o próximo. Muitas vezes alguém chega, né, pra gente falar, tô com essa questão. E a gente fala, nossa, é simples, faz isso e isso. Mas quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente vê que tem muitas questões envolvidas e que é importante a gente entender muitos aspectos. Então a nutrição, assim como outros cursos da área da saúde, eles nos trazem isso me deixa bastante satisfeita. Bem, vamos fazer agora um bloquinho de perguntas com a profissional da área. Fábio, explica um pouco sobre a carreira e as possibilidades de emprego da área de nutrição. O que faz? Eu sei que essa pergunta pode ser um pouco... Ela é simples, mas a resposta é complexa. O que faz um nutricionista? É bem complexo. E foi até uma surpresa depois que eu me formei, pegando o gancho aí da gente ter uma estudante aqui junto, né? Depois que eu me formei, eu me surpreendi, porque eu nem durante a faculdade eu percebi que tinha um leque tão grande de opções pra gente. Então, uma coisa a gente já constatou, que a Fernanda falou e você falou, a versatilidade na nutrição. Sim, exatamente, a versatilidade. E os caminhos realmente bem diferentes entre si, né? E dentre os principais aí, a gente pode citar a nutrição hospitalar, a nutrição clínica, e dentro da nutrição clínica a gente tem aí vários caminhos também que você pode seguir, vários públicos para você atender, né? A gente tem a nutrição institucional também é uma área que está em constante crescimento. A gente tem a atuação mais na parte da vigilância, né? Então, não só em restaurante, mas em outras instituições também. Então, é uma gama aí de opções. E o nutricionista, ele está sempre prezando, não importa a área, pela saúde da população. Se é em um restaurante, ele vai estar prezando ali para que aquele alimento fornecido, independente dele ser considerado um alimento saudável ou não, mas que ele tenha características higiênico-sanitárias adequadas, né, para o consumo. Se ele está em um ambiente hospitalar, é claro que isso vai estar sendo prezado também na clínica, em todas as dimensões. Como você ficou logo após se formar? Assim, como que foi? Você se formou? Foi fácil arrumar um primeiro emprego? Foi difícil? Olha, Por ser um campo vasto, você ficou perdida? Como que foi isso? Olha, eu estava até conversando isso com a Fernanda aqui um pouquinho antes da gente começar, né? Que eu sempre fui muito apressada, não à toa. Eu entrei na faculdade com 16 anos, eu me formei ali com 19 para 20 anos, muito novinha, né? E eu já é difícil, né? Escolher uma profissão com 18 anos, com 16, não sei mais. Sim, eu já tinha engatilhado na minha cabeça que eu queria fazer o mestrado, tanto que durante a faculdade eu já fui trilhando um pouco esse caminho, com monitorias, iniciação científica. E também fiz estágios e gostava muito da parte de nutrição esportiva. Então, eu já
tinha um contato com o público da academia, onde eu fazia os meus treinos, né, meus exercícios, e logo após me formar, eu comecei a atender nessa academia enquanto estudava para a seleção do mestrado. Então foi algo que foi até empolgante para mim, né? Eu me formei, peguei o canudinho e já estava no ambiente que eu queria estar, que era o ambiente da nutrição esportiva, enquanto eu estudava para a seleção do mestrado. Então, de certa forma, foi rápido para mim. Então, o seu primeiro emprego foi o quê? Então, foi na academia, antes do mestrado? Isso, antes do mestrado. Foram ali alguns meses enquanto eu me preparava para a seleção do mestrado. E após a seleção eu tive que me dedicar mais ao mestrado, não pude conciliar tanto assim, até pelo fato de eu ser bolsista. Acredito até que muitos dos nossos ouvintes tenham interesse nessa parte da nutrição esportiva. Eu acho que esse é um campo que tem crescido. Você pode falar um pouquinho? Sim, é um campo que tem crescido e tem se ampliado também. Hoje, por exemplo, a minha principal área de estudo é a saúde intestinal do esportista. Então, antes era aquela coisa bem limitada a pré-treino, pós-treino, o que comer, né, antes do exercício, ganho de massa muscular, uma alimentação focada em ganho de massa muscular, uma alimentação focada no emagrecimento através da realização de um esporte. Hoje a gente vê que a mesma pessoa, o mesmo indivíduo que faz o exercício é também uma mulher que engravida e não quer deixar o esporte de lado. É também o mesmo indivíduo que tem queixas intestinais, muitas vezes correlacionadas com o esporte que pratica, com a intensidade de um exercício que faz. Então a gente tem, dentro da nutrição esportiva hoje, sub-áreas. Então tá bem interessante trabalhar e continuar estudando. O seu mestrado, doutorado teve relação com nutrição esportiva? O doutorado eu realizei no ginásio olímpico, o mestrado não. Mestrado eu fiz na parte de saúde pública. Bom, então vamos perguntar agora para Fernanda. Como foi? Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes tenham interesse nessa pergunta. Como foi sua rotina de estudos para você ser aprovada no vestibular? Porque no Enem, né? Você foi aprovada pelo Enem, a UF já aderiu ao Enem. Você chegou a ser pelo Enem também? Eu fui aprovada pelo Enem na minha época para a Unirio, porque ela era a única universidade que tinha essa associação com a nota do Enem. Mas foi logo depois que começou com as outras faculdades, né, com as outras universidades. Não peguei essa época. Acredito eu, né? Acredito não. A nutrição é uma carreira que está ficando concorrida, né? Então, como foi sua rotina para você ser aprovado? Essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo se questiona sobre qual é a rotina de estudos, como fazer, como se preparar. No meu caso, assim, é o caso de muitos mesmo. Eu estudei minha vida toda em escola pública, então, para mim, a rotina, ela teve que ser muito bem pensada, porque eu não tinha uma rotina, não seguia tão à risca mesmo, porque na escola, foi aquela época, né, de greve de professores, então eu não tinha professores de muitas disciplinas, inclusive uma delas é biologia, então, por exemplo, eu não tive biologia. Fica difícil aí, né? No terceiro ano, que é uma disciplina super importante, né, ali um peso muito importante no Enem, que conta mesmo para entrar, né, ingressar na faculdade, e eu ficava muito insegura, né, falei, não vou conseguir passar, porque se eu não tenho as matérias bases pro meu curso, como é que eu vou conseguir, né? E nessa época eu ainda nem sabia, né, que queria nutrição em si, também tem isso, o curso me ajudou muito nessa questão, mas a rotina basicamente mudou completamente. Então, e foi uma época pré-pandemia também, não é isso? Foi, na época pré-pandemia. Porque hoje é fácil a gente até falar, não, você estuda online, né? Próprio Dominantes online. Exatamente. E na época não era tão na época evidente. Não, foi em 2017, quando eu terminei o meu terceiro ano do ensino médio. E aí eu fiquei naquela, com o que eu tenho hoje, eu realmente não consigo obter os resultados que eu quero. O que eu posso fazer? E aí falei, vou entrar num curso pré-vestibular para me preparar. E aí, basicamente, eu tinha um cronograma para seguir. Acho que muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Então, de tal hora até tal hora eu vou fazer tal coisa, vou estar em tal lugar, vou estar estudando tal disciplina. E eu levava muito a sério, muito a risco, porque eu falei, esse é o ano, sabe? Eu tinha isso também de não querer me alongar demais num curso, sabe? Tem também isso quando a gente é muito jovem, né? Não vou passar 3 anos num curso, nossa, é muito tempo. E a gente vê com o passar do tempo que isso acaba sendo besteira da nossa cabeça, porque realmente o importante é a gente conseguir o nosso objetivo e ser realizado com a nossa profissão, né?
Então, assim, basicamente era isso. Então, de tal hora até tal hora, eu vou assistir as aulas do curso, né? O meu era presencial, né? Hoje em dia, essa mobilidade da internet, ela ajuda bastante, porque você sai da escola, vai pra casa e chegando em casa você consegue, assim, assistir as aulas, colocar os estudos em dia. Mas naquela época eu já tinha terminado também, então eu não tinha escola, né, pra ir. E aí foi isso. E aí eu chegava em casa, tinha um horário pra descansar, importante ter, né? A gente fica muito nessa, mas é importante ter. E foi basicamente assim. Fiz o Enem muito nervosa, gente, eu confesso. Normal. Mas o curso ajuda bastante nisso também, porque os professores, eles têm esse papel de sempre ajudar a gente, falar, olha só, você sabe, você consegue, mas se não, tudo bem, sabe? A gente tá aqui pra te apoiar. Eu tive professores excelentes, essa é uma grande vantagem, né, inclusive, de estar dentro de um curso preparatório. Você tem contato com muitos professores que estão acostumados a lidar com alunos, né, nessa situação, então E da sua sala na escola pública, das pessoas que estudaram com você, sabe se muita gente passou ou não? Tem essas questões sociais também. Tem. Inclusive, foi uma das questões que me motivou a, no início da graduação, querer seguir a nutrição social, né? Eu acho que eu não comentei, mas no começo... Então comenta, por favor, o que é nutrição social, isso é importante. Eu queria muito estudar para levar isso para as pessoas. Então eu falei assim, bom, todo conhecimento que eu adquiri, eu quero levar ele para a comunidade de alguma forma. Eu quero poder voltar na minha escola e por mais que eu não consiga, né, hoje em dia fazer isso com os meus colegas que estão da minha idade, eu quero fazer com as pessoas que têm seus 15, 16 anos. Quero poder, sabe, ajudar de alguma forma, falar, olha, é possível. Muitas vezes na escola pública a gente não tem muita perspectiva. A gente fala, vou sair daqui e vou trabalhar, porque a faculdade não é pra mim. Não tem estrutura suficiente. Mas quando alguém vem e fala pra você, olha, você consegue sim, lá é o seu lugar, é importante pra você. E as pessoas podem, sabe? Então, no começo, era muita nutrição social por conta disso, pelo que eu vivi e da onde eu vim. Então, tinha toda essa questão, mas, respondendo a pergunta, dos meus colegas, pouquíssimos entraram para a faculdade, assim, quiseram seguir uma carreira acadêmica mesmo, e por várias circunstâncias, né? Assim, é bem diverso o cenário hoje em dia nas escolas e tem todas essas questões. E foi bem interessante você tocar nesse ponto da nutrição social, porque quando falamos das áreas da nutrição, eu omiti essa área tão importante, né? E é mais uma versatilidade aí da nutrição, uma área super importante, que acaba sendo pouco falada, né? Isso. É verdade, também tinha um conhecimento pequeno sobre nutrição social, então quem está acompanhando aí a gente. Outro ponto importante que a Fernanda colocou aqui, a questão do cronograma. E se vocês acessarem, né, no nosso canal aqui, a gente tem um vídeo falando como fazer um cronograma de estudos. A gente tem uma planilha que você pode pegar gratuitamente e preencher também, porque é fundamental você ter essa rotina, né? Então porque às vezes, pessoal, a gente faz os vídeos e muitos estudantes acham que é algo meio desconectado da realidade. Mas quando a gente vê um estudante falando, né, que seguiu um cronograma, seguiu os passos, né, os professores estão de um curso estão preparados ali para te mostrar um caminho para você. Isso é muito importante. E Fernanda, quais são as maiores dificuldades que você enfrentou até agora na universidade? Por você ter vindo de escola pública, teve dificuldades, porque muita gente, não necessariamente de escola pública, algumas também de escolas particulares, quando chegam na faculdade, universidade, levam um baque. Você teve esse baque de conhecimento, dificuldade de acompanhar as aulas? Realmente, quando eu falo que o curso me ajudou, realmente ele me ajudou em 100%, assim, 50% do que eu sou hoje eu devo aos professores do meu curso que me ajudaram, assim, grandemente. Mas eu levei, sim, o baque em algumas coisas, então tinha coisas muito simplistas que os meus colegas sabiam, já tinham, muitos vêm de escolas técnicas, então tem muito isso dentro, pelo menos da minha realidade. E aí lá eles lidam com coisas completamente diferentes. Eles estão mexendo com planilhas no Excel, enquanto na escola que eu vim, a gente não tinha professor de biologia. Então, assim, realmente é um cenário diferente, tem esses choques de realidade, mas nada que a gente não consiga intermediar e ir pra frente. Eu super me adaptei à faculdade, fiz amizades ótimas também, isso é importante, né? As amizades que a gente faz, então, algo que você não sabe, a outra pessoa sabe, e vice-versa. Tinha coisas também que eu sabia, e meus colegas que tiveram ensino técnico, por exemplo, nunca tinham tido contato, então isso é muito importante. Mas sobre a principal dificuldade, né, também, falando é importante, a pandemia, né, foi
eu acho que, assim, divisor de águas, assim, antes e pós, né? Então, assim, atrasou muitas coisas, né? Por exemplo, quando a pandemia começou, eu estava no 2º período e quando eu voltei para a universidade, eu estava no 6º. Então, assim, foi um gap muito grande também e foi bastante dificultoso também se adaptar, né? A gente está muito acostumado, desde criança, tendo o ensino presencial e aí a gente vai para um online diferente, né? Que dentro da universidade não tem a estrutura, por exemplo, que um curso online oferece, porque os professores... Não é algo preparado para isso, foi corrido. Exatamente, né? Os professores ali estão preparados, né? Sabem o que vão lecionar, estão... Mas é diferente. É diferente. E quais são as matérias, Fábio, também pode responder, que você mais gostou até agora de cursar? Fala as 2 ou 3 que você gostou. Olha, eu gostei muito de microbiologia de alimentos, bromatologia. Deixa eu ver, nossa, tiveram tantas. Mas eu acho que essas 2 se destacam muito. É o que eu mais gosto e é com que eu estudo hoje. Bromatologia? Bromatologia. E é sobre o que essa disciplina? Então, na disciplina de bromatologia, basicamente, a gente estuda sobre análise de alimentos. Então, a gente, por exemplo, pega o leite e a gente faz a análise físico-química desse leite. Vê se ele está dentro dos parâmetros físico-químicos que são preconizados pela legislação. Então, por exemplo, o leite é obrigatório que ele seja assim e assim. Então, a gente faz uma análise em laboratório para ver se ele atende aos parâmetros de identidade e qualidade. E microbiologia acaba sendo a mesma coisa. A gente vê se está dentro dos parâmetros microbiológicos. Eu gosto muito dessa parte. E você, Fábio? Eu sou mais da fisiologia. Fisiologia, Fisiologia. Não à toa, fui para outro país só para estudar a fisiologia do exercício. E como é que foi? Fala um pouquinho disso. Foi bem interessante. O que é a fisiologia do exercício? Explica pra gente. É tudo que acontece no seu corpo quando você se exercita, né? Do dedo mindinho do pé até o último fio de cabelo. Basicamente isso. E cursando com a bioquímica, então, a gente tem um mundo aí para explorar, né? E lá eu fiquei no laboratório de biomecânica. Isso em Portugal, né? Isso, foi uma experiência bem bacana. E desde o início da faculdade foi a parte que eu mais gostei, né? Assim como ela foi pro lado mais da bromato, da composição de alimentos, eu fui mais pro lado do ser humano. O que não quer dizer que também não tenha me encantado por essa parte do alimento, né? Bom, então vou fazer agora uma pergunta para ambas. Fábio, qual foi o momento que você pensou, estou no lugar certo, é isso que quero fazer? Então, foi nesse momento que até agora eu só falei em indivíduo, em fisiologia, em corpo humano, em promover a saúde ao indivíduo, e a nutrição, ela tem muito do alimento também, né? A Fernanda, diferente de mim, citou aí disciplinas relacionadas à composição daquele alimento, à estrutura físico-química daquele alimento. E pra mim, o momento que eu pensei, nossa, tô realmente no lugar certo, é quando eu me encantei por isso também. E ali eu me senti uma nutricionista completa, uma futura nutricionista completa. É o indivíduo e o alimento, essa simbiose. Porque eu entrei pelo indivíduo e me apaixonei também pelo alimento. Porque eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de estar em contato com alimentos, de cozinhar muito em casa, nem nada disso. Mas na faculdade, na universidade, me despertou isso também. Então, hoje eu me considero apaixonada tanto pelo indivíduo quanto pelo alimento. E eu acho que é aí que eu me encontrei mesmo. Pensei, nossa, eu quero mesmo isso. E você, Fernanda? Estou no lugar certo. Bom, como você ainda não se formou, pode ser que ainda esteja procurando, né, isso. Mas acho que pela forma como você fala, um pouco de brilho nos olhos, você está no lugar certo? Quando isso clicou, é isso que você quer fazer? Olha, com certeza eu estou. Eu acho que o momento que eu pude perceber isso foi basicamente assim a mesma coisa, sabe? Ela falou que entrou pelo ser humano, viu o alimento e eu entrei mais pelo alimento e acabei me apaixonando também por esse contato com as pessoas. Isso é muito importante, mas eu acho que o clique foi quando eu pude ver que aquilo que eu estava estudando lá dentro do laboratório com os alimentos era totalmente aplicável às pessoas que estavam lá fora. A gente fica muito imerso, né? A gente fica muito tempo na bancada do laboratório fazendo diversas coisas e às vezes a gente esquece, né, que a nutrição é lidar com as pessoas. E quando a gente vê que o que a gente está fazendo faz sentido na vida das pessoas, é para mudar a realidade das pessoas, a gente fala, caramba, o que eu estou fazendo é muito importante. E assim, em casa eu tenho exemplos clássicos. Então, assim, quando eu entrei na graduação, por exemplo,
Meu pai não era diagnosticado com hipertensão. Ao longo da graduação, meu pai foi, né? Você tem um quadro de hipertensão. E aí, falei, pô, eu estudo isso. Eu consigo ter noção sobre isso a partir da alimentação. E a alimentação é muito importante para isso. Então, a gente vai conseguindo encaixar a alimentação em diferentes contextos e você fala, sim, realmente é aqui que eu devo estar. Está em todos os cenários, né? Está, com certeza. E por isso eu vou puxar a sardinha pro meu lado, da história, da antropologia aqui, né? Porque não tem como a gente entender nenhuma sociedade sem entender a alimentação dessa sociedade. E nos últimos anos têm sido lançadas obras espetaculares sobre a história da alimentação, questões culturais envolvendo a alimentação. Então a gente tem percebido nossos convidados falando aqui nutrição social, a junção entre indivíduo e alimentos, a importância, né, da alimentação para a formação cultural, né, da sociedade. Então, acho que a gente está chegando um pouco, a gente está observando isso, né, nas conversas, que isso não era sempre foi muito importante, mas não havia essa noção. Sim. Não é isso? Então, acho que agora está tendo. Tanto que hoje tem vamos dizer assim, algumas obras revisitadas no sentido de você observar. Por exemplo, se a gente pega Machado de Assis, com todo o detalhismo dele, hoje a gente explora melhor a parte da alimentação, quando vê nas mídias sociais e tudo falando sobre. Tem um lado mais explorado aí da alimentação, daquela descrição detalhada e tudo. Hoje isso é muito mais abordado. Então, a própria cultura geral tem um quê a mais de alimentação hoje. Você tem observado isso também. Tem um peso né? maior Então, a alimentação. Cada vez está procurando até entender melhor a sociedade através da alimentação. Sim, inclusive na graduação a gente tem matérias que envolvem ali humanas e a nutrição. A gente tem uma matéria, se não me engano, chamada Antropologia, né, que envolve essas questões. E a gente fala justamente sobre a comensalidade, em como a comensalidade ela interfere diretamente na vida das pessoas, na sua rotina, nos seus hábitos, nas suas relações com as pessoas. E a gente vê muito, assim, com as redes sociais é um grande boom, né? Assim, a gente vê todo Sim. mundo falar sobre alimentação. E aí a gente vê isso cada vez cai mais na boca das pessoas, né? Eu como isso, mas é melhor comer isso. E a gente vai vendo exemplos assim, e estudando a gente consegue compreender justamente essa progressão de cenários, né? Principalmente com a internet que... Sim. Foi legal você tocar nesse ponto das mídias sociais, porque tem muita coisa que a gente vê e se indigna. Então vamos por esse caminho aí. Esse ponto que eu falei agora, de obras revisitadas. Porque a gente entra no Isso tudo Instagram. eu vi e me encantei pelo Instagram, pelas mídias sociais, né? Essa abordagem da alimentação dessa forma. Não necessariamente redes sociais, mas pela internet como um todo, né? Porque a gente abre rede social e a gente vê muita coisa de nutrição, né? E eu imagino ali, logicamente, que vai ter especialistas e vai ter muita gente falando de orelha, e é complicado até identificar, né? Sim, com certeza. Isso está entre um dos principais desafios para a gente hoje, lidar com isso, né? Lidar com aquele paciente que chega já formado em nutrição pela internet no consultório, lidar com profissionais de outras áreas que têm já muitas opiniões formadas sobre diversos assuntos. Isso tem sido desafiador para a gente. Você percebe isso também? Até mesmo dentro da nossa turma, né? Muitas pessoas entram no curso já com muitas ideias formadas. Não são nem ideias prévias, são ideias formadas. E aí quando se depara, né, ali com a realidade do curso, começa a se questionar, mas era sempre assim, agora é assim. E aí tem muito desses embates dentro do próprio curso, a gente consegue ver isso, né? E assim, ela falou essas questões das mídias sociais, das pessoas. Essa questão da ética nas mídias sociais também é uma questão que é muito abordada dentro do curso, porque a gente vê cada vez mais os alunos querendo falar sobre nutrição. Mas é importante a gente saber que não podemos falar sobre nutrição como pessoas formadas sendo alunos em nutrição, sabe? Então, essa questão é muito importante também, saber qual é o lugar do estudante e o lugar do profissional. A gente aqui, né, frente a frente, conversando sobre o mesmo assunto, mas com, né, pontos de vista e locais de falas diferentes. Isso nas mídias sociais também é bem importante de ressaltar. Cada um tem o seu próprio local de fala e é importante ressaltar isso. Pessoal, o importante é sempre você procurar um especialista, alguém que você
saiba que é formado na área. É lógico, também é legal a gente abrir a rede social e ver lá, né, receitas ou algum tipo de dieta, né, como que funciona, mas ainda mais envolvendo o nosso corpo, nossa saúde. Então é importante, né? E Fernanda com certeza daqui a pouco vai estar se formando também, já vai ser uma profissional da área, a Fábia já é. Então isso é muito importante. Também gosto de abrir a internet, né, rede social e ver posts de nutrição lá, mas a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais envolvendo a nossa saúde. Vou fazer uma pergunta então para a Fábia, envolvendo a questão, né, profissional. Quais são as características de um bom profissional da área de nutrição? O que você acha que é fundamental, que é importante que a pessoa tenha? Olha, eu acho que hoje em dia, ainda mais diante de tanto modismo, de tanta falação em cima da área da nutrição, uma das principais características é estar sempre se informando. E se informando, que eu falo, é através de estudos, através da literatura científica. Formação acadêmica Está mesmo. sempre se atualizando, sim. Até porque tem tido muitas realmente descobertas, né? Não é que o ovo era Fala um pouco disso vilão, mesmo, depois porque o ovo era o mocinho, mas é porque realmente vão tendo a estudos. ciência é isso, né? A ciência é isso. Não... As pessoas acham que a ciência Sim. é algo fixo, né? Sim, e claro que a gente sempre tem que ter um olhar crítico, né? Também está dentro das qualidades que o profissional precisa ter, né? Mas fato é que você tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre ligado. Você não relaxa. Você tem que tirar ali um momento, nem que seja semanal, quinzenal, para se atualizar. Se você não está em uma pós-graduação, em um curso, isso não te isenta de ter que estar estudando e se atualizando. Isso é fato. Até porque um profissional que para de estudar, ele fica mais vulnerável aí a esses modismos, sabe? A essas notícias e não ciência. E isso é triste, né? Eu sempre falo que o paciente, o leigo, ele pode até por um momento acreditar naquilo e vir perguntar para nós profissionais e tudo. Nós profissionais não temos esse direito. A gente tem que ter um bom filtro, a gente tem que pesquisar a fundo tudo que a gente toma como verdade, né? Então, isso de se manter sempre atualizado na área da nutrição, eu acho que é fundamental. Eu sei que em todas as profissões, mas na nossa área... Porque às vezes a gente sempre vê, volta e meia tem alguém falando, cada nutricionista fala um negócio, então... porque também tem pontos de vista diferentes da mesma questão, né? Mas cada um também escolhe uma linha para seguir. Isso acho que acontece em todas as profissões, sim, né? Então, eu tô falando mais do lado daquilo que a gente já descarta mesmo, que não é verdadeiro. Entendi. E falar um pouco sobre questão de dificuldade que você enfrentou no mercado de trabalho, no seu trabalho em geral. O que você pode falar Lembrando, pessoal, que no Dominantes a gente sempre, há praticamente 20 anos, defende a mesma ideia. Siga os seus sonhos. Siga, né? Escolha a carreira que você, né, tenha mais vontade de fazer. Mas é lógico que a gente não pode também chegar e ficar completamente alheio ao que é o mercado de trabalho. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Como que está, né, pela minha visão de fora, nos últimos anos, a nutrição tem se tornado uma área muito assim, requisitada, cada vez mais na mídia, mas eu não sei como isso reflete no mercado de trabalho, o que é que você observa como profissional. Depois, mais para frente, a gente vai fazer essa pergunta também para a Fernanda, uma visão de dentro da faculdade. É uma área que está mais valorizada hoje, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, né? E dentre essas dificuldades que você falou, eu volto até na pergunta anterior um pouquinho e acrescento aí mais uma característica que o profissional precisa ter, que é ouvir. Ouvir e empatia também, porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Na minha área, então, que é a nutrição clínica, a nutrição de consultório, ou até mesmo como professora de pós-graduação, eu lido com pessoas o tempo inteiro. E aí a gente tem que saber ouvir, a gente tem que... Parece fácil falando assim, mas não, ouvir é um aprendizado eterno, né? E lidar com pessoas não é algo fácil e não é algo que a faculdade prepara a gente. A faculdade não prepara a gente para lidar com pessoas, para estar ali com 7, 8 pacientes na sua frente por dia de atendimento. Na verdade, a faculdade não prepara muito para o mercado de trabalho. Exatamente, né? Sim. Então, lidar com pessoas é um desafio diário
e ouvir essas pessoas, acolher essas pessoas, não entrar em um automatismo, tá? Isso eu tô falando no meu lado enquanto nutricionista clínica, enquanto nutricionista presente ali no consultório. Para outras áreas da carreira, devem ter outros pontos de dificuldade diferentes, né? Você, então, você dá consulta, você... Sim. Trabalho em consultório. Mas na parte de nutrição esportiva, Parte de nutrição, hoje eu me considero uma clínica geral dentro da nutrição, né? Eu trabalho muito com uma abordagem integrativa, então tem esse foco sim na nutrição esportiva, ainda é o meu maior público, mas foi o que eu falei até lá atrás, né? O mesmo indivíduo que ele faz o esporte, ele tem também uma questão intestinal, ele tem uma constipação, ele tem também ali um histórico forte de diabetes na família, a gente tem que ver sempre o indivíduo como um todo, né? E o meu objetivo é estar cada vez mais com esse olhar integrativo e vendo o paciente como... porque uma das grandes queixas que as pessoas fazem, médicos em geral, que a consulta é muito pouco tempo, a pessoa mal é atendida. Sim, foi até isso que eu falei, que a gente não pode cair no automatismo, a gente não pode cair em uma superficialidade, por mais que a gente lide diariamente com certas questões. Falei aqui, por exemplo, da saúde intestinal e a quantidade de indivíduos que chegam com alguma queixa intestinal é enorme, mas nem por isso eu vou deixar de avaliar um a um, entender onde está a raiz do problema daquele indivíduo, ouvir o impacto que isso tem na vida dele, né? A pandemia foi um grande aprendizado aí nesse sentido do ouvir também, né? Porque estava todo mundo com as emoções afloradas, a gente precisou trabalhar bastante isso durante consulta. A gente era nutricionista, a gente era amigo, a gente tinha um quê de tudo ali, né? Porque era um acolhendo o outro, né? Nesse momento. Então, às vezes a pessoa um vai... desafio, na verdade, um desafio. Você falou em dificuldades. A pessoa imagina que ela vai, muitas vezes, fragilizada, inclusive, né? Sim. Bom, então agora eu vou perguntar para a Fernanda o que ela tem mais gostado no curso até agora e o que ela pode falar, né, para os nossos ouvintes, espectadores, para estimular quem a esse ouvinte tentar o Enem para a carreira de nutrição. Às vezes está na dúvida lá, está vendo que o nosso podcast, o videocast. Então, o que você mais tem gostado no curso até agora? O que você falaria para estimular alguém para nutrição? Bom, eu, assim, sou muito suspeita para falar, porque eu me envolvo em muita coisa, então, assim, eu gosto dos diversos cenários que o curso de nutrição pode me oferecer. Eu gosto muito de estar dentro do laboratório, de trabalhar, mas eu também gosto muito de ter esse contato com os meus colegas de classe, por exemplo, através do diretório acadêmico. Também gosto muito Fala um pouco, então, do diretório acadêmico. A gente podia até falar mais para frente um pouquinho, na parte dos estágios, que eu vou perguntar para vocês, mas eu acho que é um momento legal aqui. Então, qual o seu papel no diretório acadêmico? Como que você... Atualmente eu sou presidente do diretório acadêmico, né, de nutrição da UF. Lá é assim um espaço muito rico pra gente aprender, sabe? A gente entra achando uma coisa, mas sai totalmente transformado. E se encaixa também muito nisso da questão social. A gente entra na faculdade achando que a gente vai lidar com questões biológicas, vamos sair sabendo tudo de alimento, tudo de biologia, tudo de bioquímica e vamos ser ótimos. Só que tem a parte de trabalhar em equipe, sabe? É uma grande questão dentro do curso e a gente precisa se acostumar a isso. Então, quando eu entrei, foi com essa mentalidade. Bom, eu preciso treinar esse meu lado de intermediar com as pessoas, falar com as pessoas e também gerir, né, problemas. Porque foi o que a Fábia falou, a gente dentro da faculdade não se prepara muito para o mercado de trabalho. Então, todas as oportunidades que eu pude ter de estar inserida em um ambiente que me desse certos tipos de qualidades, né, para esse mercado de trabalho, eu me inseri. E foi assim que eu entrei no diretório acadêmico. E é importante porque a gente é um espaço para envolver os alunos no curso, né? A gente tem muito isso de entrar em contato com os alunos, abrir esse canal para eles conversarem com a gente, mesmo nós sendo alunos, nós sendo alunos também lá dentro, né? Então, assim, sou eu, muitas meninas e um menino na faculdade de nutrição. É isso, em todo lugar a gente vê isso. 30 mulheres para 2 homens, assim, normal. Nunca vi uma faculdade de nutrição ser diferente. Mas a gente tem esse papel, sabe? De conversar, de resolver os problemas dos alunos, fazer com que a experiência dentro da faculdade seja a melhor possível, que é o que importa pra gente, assim.
Legal. Então, o que você pode falar para estimular, então, esse estudante a querer nutrição? Essa parte social, né? Acho que você gosta muito. Gosto. Eu acho, assim, que quem estiver em dúvida, assim, do que fazer, olha a nutrição com outros olhos, a não ser, eu preciso comer para ficar forte. Né? Eu acho que até agora é a principal tônica, né, da nossa conversa, né? Que a nutrição, ela é algo extremamente social. Porque o que a gente mais vê nas mídias sociais, e não tá errado, que a alimentação é muito importante para a performance. A Fernanda, ela como entrou na faculdade em uma época que a gente já tinha mais informação, a nutrição já era mais falada, ela até falou que algo que incentivou ela a fazer a nutrição foi no sentido de ela ter uma seletividade alimentar e ela poder trabalhar com a situação, mostrar que é diferente, que você pode realmente ter os seus gostos, as suas adaptações, que você não precisa comer X, Y para ser saudável e pronto. Comigo foi o contrário, eu fiz essa escolha e eu só fui reconhecendo um problema que eu tive e que a nutrição resolvia dentro da faculdade, que eu sempre fui alérgica à proteína do leite. Hoje eu fui consumir leite pela primeira vez com 28 anos, né? Então, e era muito pouca informação, então eu nem fiz nenhum protocolo de reintrodução, nem nada disso. E eu nem sabia, quando eu escolhi a nutrição, eu nem sabia que a gente podia trabalhar tão a fundo com intolerâncias e alergias alimentares. Isso. Até porque na época eu era pequena, quando eu fui diagnosticada, né, com isso, fui ao médico e pronto, falou, tira, e é isso. E eu posso. O ovo também, eu só fui comer ovo. A nutrição dá muitas possibilidades para. Sim, só fui comer ovo bem mais velha. E, na verdade, isso não teve nem impacto na minha escolha como uma restrição sua, independente de ser por vontade ou não teve na sua escolha, né? Isso nem teve tanto impacto pra mim, porque eu nem sabia dessa possibilidade da nutrição estar trabalhando isso, de poder estar fazendo uma modulação intestinal, de poder estar abordando isso. Então, hoje, quem vai fazer o vestibular hoje para nutrição já tem muito mais informações do que na minha época. Isso é ótimo, né? Sim, com certeza. E assim, quando eu fui escolher nutrição também, sabe? Por incrível que pareça, eu via muito pouco sobre nutrição. Eu sabia sobre o que era o curso e sabia que estudava alimentos. Então eu falei, bom, eu acho que é isso que eu quero. Mas assim, não tinha ideia da gama de possibilidades. E quem vai fazer o Enem e tá indeciso com que curso quer, às vezes tá com a nutrição e tá meio inseguro. Nossa, eu acho que não sei se é bem o que eu quero, vou chegar lá na frente, vou me deparar com um mercado bem fechado pra mim, assim, as possibilidades são enormes, mas eu acho que tem que ver como a nutrição é a sua verdade, sabe? Assim, e tem diversos segmentos, assim. Então, meu conselho é olhar pra si e ver como aquele curso pode mudar você, ou então como aquele curso pode ajudar quem você quer ajudar, né? Assim, as pessoas que você ama, até mesmo sua família. Às vezes a gente tem questões dentro da família. Hipertensão, por exemplo, é um problema muito comum. Quem não tem nenhum familiar hoje em dia é hipertenso e com diabetes, assim, é muito difícil a gente não achar uma família que não tenha. E a gente tem muitas falácias em relação a essas doenças, em relação à alimentação a essas doenças. Então, assim, a alimentação ela é importante para tudo, em casos de doença, para pessoas saudáveis, para crianças, para qualquer idade. Então, assim, é muito vasto, assim, olhem a nutrição com esse olho, com esses olhos, que eu tenho certeza que vai ser um curso maravilhoso para vocês. Aproveitando o seu gancho, falando do mercado de trabalho, qual é a sua expectativa, né, em relação a esse mercado de trabalho? O que você tem observado dentro da universidade? Quais são as perspectivas? É justamente aquilo que a gente comentou, né? A faculdade, ela prepara muito pouco para o mercado de trabalho. Então, lá dentro, a gente não vai conseguir ter noção de como é atender, para 5 pacientes para atender num horário tão curto de tempo. Como vai ser aquele paciente chegar pra gente com algumas questões e a gente talvez ficar... A gente tem muito isso dentro, né? Será que eu vou saber lidar quando essa pessoa chegar pra mim fragilizada? Será que eu vou saber intermediar a situação? Será que eu não vou ser grossa demais? Será que eu não vou ser permissiva demais? E chegam muito fragilizadas. Sim, e assim, por diversas questões. Às vezes por questões estéticas, às vezes por questões de saúde, às vezes por fazer por anos uma mesma coisa, baseado em alguém ou alguma coisa
que simplesmente não é verdade. E assim, a gente não pode culpabilizar as pessoas por não saberem. A gente realmente está para ajudar e a gente fica muito com essas questões. E a única alternativa, assim, que a gente vê dentro da graduação são os estágios, né? Assim, eu sei que é uma próxima pauta, mas são os estágios que é onde a gente consegue realmente ter esse contato. Dentro da graduação, a gente tem matérias práticas, né, que levam a gente para dentro do hospital, por exemplo. Então, tem diversas matérias que eu estive dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro, que fica aqui em Niterói mesmo, né? Só que a gente chega, conversa com o paciente um pouquinho, sobre os seus problemas, tudo mais, faz um estudo em cima daquele paciente e é isso. Só que a gente sabe que na realidade não é isso. A gente, assim, não é isso que a gente vai encarar no dia a dia. Então, assim, é realmente uma questão que se aborda muito dentro da sala de aula mesmo. Esse medo de como vai ser o mercado de trabalho. E a gente, sinceramente, dentro do curso, espera estar preparado, por mais que a gente saiba que a gente só vai conseguir, de fato, ter essa segurança atuando na área, errando e acertando, mas é importante a gente ter consciência também do que a gente está fazendo e fazer tudo embasado em verdades e na ciência também. Que isso é uma crítica que eu faço há anos, né? Passei mais de 10 anos dentro da universidade, que é uma desconexão entre a universidade e a realidade, né? Você tem muito conhecimento dentro da universidade que muitas vezes não transborda para fora das universidades, e não há uma conexão, uma direta, uma relação com a sociedade, né, que pudesse aproximar os profissionais que estão sendo formados lá. Então, isso não é só nutrição, a gente está vendo a Fernanda falar aqui, isso não é só nutrição, a gente observa isso na licenciatura para a área da educação também. Então, às vezes há uma desconexão e fica aqui nossa crítica, nossa observação. Esperamos que um dia isso possa melhorar. E aí, vou fazer agora, então, uma pergunta para ambas aqui. A Fernanda já levantou o assunto um pouco sobre a questão dos estágios. Queria que vocês falassem um pouco sobre as atividades, bolsa, estágios, que apareceram, se é algo comum, quais foram as atividades, então, de estágio que vocês fizeram. Fábio. Bom, a Fernanda até falou isso em determinado momento, que ela vai aproveitando as oportunidades, ela faz mil coisas, e eu era assim também, né? Eu entrei com muita sede ao pote na universidade, e eu fui me descobrindo, como a gente até falou, a questão da paixão pelo alimento também, além da questão da fisiologia humana. Eu dei o exemplo agora também de situações que eu nem sabia que eu abordaria tanto na profissão, como intolerâncias e alergias alimentares, que eu super me identifiquei. Isso não me motivou a fazer nutrição só porque eu não sabia que o nutricionista ia trabalhar tanto com isso. Depois que eu soube, foi um plus, mais uma razão aí para eu querer me envolver em projetos nesse sentido. Então, eu desde o momento que eu entrei na universidade, eu estive envolvida em atividades de iniciação científica e de monitoria. O que ia aparecendo, você ia... Eu fiz, a gente tem a seleção, né? Eu escolhi aquela área que eu realmente queria e fazia a seleção, fazia monitoria e iniciação científica. A gente não podia, na minha época, pelo menos, já tem tempo isso, não podia acumular duas bolsas, né? Mas eu fazia uma como voluntária e outra sempre uma com bolsa, seja a monitoria ou iniciação científica, e outra como voluntária. E na época eu ganhei prêmio na semana de monitoria da UF 2 vezes, de melhor trabalho de monitoria. De qual disciplina? Epidemiologia, que foi a que depois eu vim cursar o mestrado. Fala um pouco de epidemiologia, então é algo muito importante. Aí já foi um caminho. Eu fui monitora da disciplina de epidemiologia por uns 4 semestres, né? E a professora me dava muita liberdade, então eu já dava aula, com a supervisão dela, mas eu já dava aula. E foi algo que me incentivou muito a fazer o mestrado, inclusive, na mesma linha. Tinha na UF o mestrado em saúde coletiva, na linha de pesquisa de epidemiologia, e foi o que eu fiz. Já fui tração desse caminho ali durante a faculdade mesmo. Foi só um tempinho entre a formatura e a seleção para o mestrado, que eu fiquei estudando. Iniciei os atendimentos, que eu também estava com muita sede ao pote nesse sentido, né? E fiz a seleção pro mestrado e passei. E aí fui emendando. Junto com o mestrado eu fiz uma pós-graduação também, uma outra pós-graduação, né? Emendei no doutorado. Ao final do mestrado eu já fui fazer a seleção pro doutorado. Existem essas possibilidades, então, elas aparecem, né? Sim.
Se você se empenhar, se você também tiver interesse pelas oportunidades, né, que vão assumindo sempre, pessoal, que o estudante esteja empenhado, né, correndo atrás, lógico. Sim. As oportunidades acontecem, né? A gente tem que... Não é fácil, não é simples, mas acontecem sim. E você, Fernanda, nos estágios que você está fazendo? Então, eu vi até que você também fez, né, alguma atividade no INCA e tal. Isso, assim, estágio até então eu tô assim... Ou atividade, pode ser estágios ou monitorias. Assim, eu tô basicamente na reta final, né, da graduação, assim, o 8º período, basicamente são 2 para terminar. São 5 anos, 10 períodos, né? São 5 anos, sim, são 5 anos. E, assim, já é a reta final. Uma grande questão também da graduação que a gente acabou não comentando no caso da UF, né, que é em período integral, é ser em período integral. Então, assim, a gente tá lá dentro basicamente o dia inteiro, todo dia. E aí, quando a gente vai buscar um estágio, o estágio, bom, todos os dias na parte da manhã, ou todos os dias na parte da tarde. Mas dentro da UF a gente não tem essa possibilidade. Por isso eu nem citei estágios, né? Eu só citei monitoria e iniciação científica porque estava dentro da UF. Eu também fiz UF, né? A gente fez a mesma... Então há um conflito entre o horário da universidade. Sim, isso é muito falado lá dentro. É uma grande queixa, assim, basicamente de todos os alunos. Porque é incentivado, façam estágio. Incentivado por todos. Mas como fazer? Não há como. Ou você se atrasa propositalmente na graduação e você não termina em 5 anos, ou você vai fazer um estágio. E basicamente a escolha de muitos é se atrasar propositalmente, se formar em mais de 5 anos, para conseguir fazer um estágio e ter esse contato com o mercado de trabalho. Mas ainda assim é difícil, né, manejar a grade curricular. Eu hoje no consultório tenho estagiários, né, e acaba que consigo poucas de faculdades públicas, de universidades públicas por conta disso. Não é uma questão só da UF, não, pelo menos das públicas. Isso é um problema nacional das universidades públicas, né? Exatamente. Isso. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de ter uma estagiária de universidade pública por conta da carga horária. E quando eu tenho, elas não conseguem acompanhar muitos atendimentos. É aquela coisa mais remota de ajudar no período da noite, às vezes... num período de alguns dias específicos pela manhã também conseguem, mas não conseguem ter aquela rotina de acompanhamento dos atendimentos como seria de mais proveito para vocês, né? Exatamente. Eu até conversei com a Fábia fora das câmeras aqui, que eu fiz 2 períodos na Universidade Veiga de Almeida, antes de entrar na UF, e assim, era outra realidade. Eu não estudava todos os dias da semana, eram acho que 3 dias na semana, e no período da manhã. Então eu ia pra faculdade de manhã, voltava, a aula terminava ali no período da manhã mesmo, e eu chegava em casa na hora do almoço. E eu tinha todo o resto do dia livre. Ou pra estudar, ou pra procurar um estágio pra fazer, ou pra fazer qualquer outra coisa, fazer um curso. Cenário esse que na UF eu não consigo ter, assim. Eu tô o dia todo dentro da universidade, chego em casa à noite, e aí a gente tem que... É importante, né, a gente fazer todas as outras coisas que são postas pra gente, como monitoria, iniciação científica, cursos, ir para congressos, tem isso também. Então, assim, a maioria dos congressos, São Paulo, Bahia, citando os que eu lembro que vão ter esse ano, né? E ainda tem isso, vamos viajar pro congresso. Então, assim, a rotina da faculdade somada a essas questões. Mas falando das bolsas, né, voltando a essa... As pesquisas que você faz lá, isso, assim, as bolsas hoje em dia na universidade, elas são, assim, muito vastas. Tem, realmente, bolsas suficientes para aqueles alunos que quiserem ocupar essas bolsas, assim. Logo quando eu entrei em 2019, eu não observei isso, mas assim, foi um período, né, antes da pandemia, então não deu para observar muita coisa. Mas após voltar, muitos projetos se abrem, assim, todo o semestre para alunos entrarem, assim, em todas as áreas, né, perdão. E como a Fábia falou, a seleção, então, assim, o aluno não chega e fala, poxa, professor, eu queria fazer seu projeto, será que tem como? Não, existe uma seleção, então... E aí vários alunos fazem uma entrevista com determinado professor, o professor analisa seu currículo também, além dessa entrevista oral que ele tem com você, e ele
fala, né? Depois te dá o resultado. Olha, você passou. E aí, claro, poxa, eu vou dar bolsa pra tal pessoa. Mas você pode ocupar uma vaga de voluntário também. Entendi. Caso você se interesse muito por aquele projeto, seja seu sonho. Nossa, eu amo isso. Não consegui ser bolsista. Muitos, acho que a grande maioria, dá a oportunidade de você ser voluntário. Hoje em dia, eu faço 2 iniciações científicas, né, diferentes. Uma como voluntária e a outra estou encaminhando para uma bolsa, porque também tem o processo da bolsa que E quais são os assuntos? Os temas? assim, em uma das iniciações científicas, né, eu trabalho com café em linhagens celulares de câncer, de próstata, câncer coloretal também, por exemplo. E na outra, a gente trabalha também com café, só que com um subproduto do processamento do café, que é a cáscara do café, assim chamada, para a produção de kombucha, que é uma bebida fermentada. E os dois, né, são com café, com propostas diferentes. Então, assim, o mesmo alimento com questões diferentes. E também acho que linka muito com a questão do INCA, que você acabou me perguntando também. No INCA, eu trabalhava também, estudava bastante câncer coloretal, que eu estudo hoje em laboratório, mas no INCA tinha outra proposta. Lá eu fazia coleta de dados dos pacientes para um banco enorme, trabalhando com isso, coleta de dados. Então a gente coletava paciente com tal tipo de câncer, com tal tipo de metástase, para colocar num banco de dados, e esse banco ia gerar uma pesquisa enorme sobre câncer. Basicamente, bem resumidamente, assim. Só um adendo. Você até me perguntou se... Não sei se foi na hora do mestrado ou da iniciação científica e monitoria, se era com nutrição esportiva, que é algo que eu trabalho muito hoje, né? E não era, mas não porque eu não quis. Mas na minha época, a gente sequer tinha essa disciplina. Isso eu acho que foi uma conquista, né? Teve toda uma reforma curricular logo quando eu saí. E aí você hoje tem a disciplina de nutrição no esporte, né? Tem sim. Não tinha na minha época, não tinha. Então, a nutrição mudou muito, né? Muito. Não existia então, a carreira, foi... era dentro da medicina. Então, todo o trabalho que eu podia fazer na época, eu fazia voltado para o esporte. Carreira que eu digo separadamente, né? Você não existia lá a opção no vestibular, pelo menos pelo que eu me lembro, na época, nutrição, então era algo muito novo. Era algo novo, E tudo que eu podia fazer dentro das outras disciplinas, eu puxava pro esporte, eu puxava pro atleta, eu levava para esse lado. Nutrição de disciplina de dietoterapia, você podia escolher um voluntário, eu escolhi um voluntário para fazer o trabalho que era um atleta, um esportista. Então eu sempre ia, gente, eu tô demais. Eu sempre ia por esse lado, né? Mas a disciplina em si a gente não tinha. E hoje, se você for parar pra pensar, né, não tinha como eu não ter. Hoje seria impensável, né? Pois é. Bem, estamos caminhando para a reta final do nosso episódio de hoje. Gostaria de fazer uma pergunta para ambas. Já que a Fernanda, lá no início do podcast, falou da questão do alho, né? Então, Fernanda, né? Depois Fábia, o que a nutrição impactou na sua alimentação pessoal, das pessoas à sua volta? Olha, assim... Não come alho mesmo, de jeito nenhum. Não, continuo. Percebeu que pode continuar assim, né? Isso, percebi. Ele não é um alimento isolado que vai conseguir mudar a minha saúde, sei lá, eu vou ficar doente ou alguma coisa do tipo. Nada isolado tem esse poder assim tão forte, a gente aprende muito isso. Mas lá em casa todo mundo come sem alho por minha causa. E aí uma pergunta que muito me fazem... mas na rua, então, o que você faz? Você vai no restaurante, você tira o alho do arroz? O que você faz? E aí eu, assim, me adaptei. Quando eu vou no restaurante, eu sei que muitas das preparações vão ter alho. E assim, tem vezes que eu como, eu sinto aquele cheiro e aquele sabor, eu já fico assim, cara, não vou passar bem. Porque eu tenho isso também com alho. Eu como e eu fico, parece que querendo regurgitar aquilo. Então tem uma raiz fisiológica aí. Isso. Assim. Porque alho, muita gente não sabe, mas é riquíssimo em FODMAPs, que são carboidratos fermentáveis. Então não é todo mundo que tolera bem mesmo, não. Isso. Tem essa questão fisiológica, tem a questão do odor, do sabor. Tem, assim, o alho tá envolvido em muita coisa que realmente não faz bem pra mim. Mas, tirando isso, assim, tem muitos alimentos que, por incrível que pareça, eu não comia e inseri na minha rotina a partir do olhar que eu fui tendo. Então, por exemplo, beterraba. É muito comum. Muita gente come beterraba. Só que eu não comia beterraba. Eu falava, não, eu não gosto de beterraba. Eu nunca comi, mas eu não como beterraba. E hoje em dia, eu vou no bandejão, vou lá, pego a beterraba e como.
Cenoura também crua. Não era um hábito meu comer, eu não gostava. Falei, só gosto de cenoura cozida. Que eu tinha dessas coisas, né? Não como cenoura cozida. Chegou hoje no bandejão também. Pego a cenoura crua, ralada, como. E tem outros folhosos também, por exemplo, rúcula. Eu nunca tinha experimentado rúcula e experimentei também. Tem muitas coisas que eu fui experimentando porque eu via, pô, isso faz bem. Por que não experimentar e colocar dentro da minha alimentação? E foi assim que eu fui inserindo pouco a pouco alimentos e hoje em dia realmente está bem diferente do cenário que quando eu comecei. E você age como general pra galera lá? Não, olha, eu sou muito longe disso, assim. Eu tenho, inclusive, algumas amigas e tudo mais que elas em casa, assim, isso não vai entrar. Não vai comer isso, não quero estar dentro da minha casa e tudo mais. Só que eu, assim, claro, eu não posso ter a atuação de uma profissional. Mas quando me perguntam, né, assim, mas meu pai e minha mãe que me perguntam tudo o dia todo. Quem faz nutrição sabe que é assim, todo dia, o dia todo. Eu posso comer isso? Isso vai me dar azia? Isso vai me fazer mal? Será que eu vou conseguir dormir bem com isso? Posso tomar isso? Não é a gente que impõe, mas as pessoas acabam Isso. sabendo que tem o acesso fácil a uma informação de qualidade. vamos dizer Muitas assim, vezes, acabam perguntando. Você é general? Como é que é? Não, não sou general, não. Já fui. Já tive uma fase mais radical já, de ficar pegando no pé das pessoas, ali no final da faculdade, logo depois de formada, porque foi um período que eu mudei também. Eu tinha uma alimentação completamente desregrada, inclusive durante a faculdade. E colocava desculpa nisso de ser integral, de ter que, período integral, né? De ter que passar o dia todo fora. Mas depois eu fui vendo, não, peraí. E eu era muito... Você falou em seletividade, eu era demais, eu me limitava demais. E o que eu fiz depois foi, eu não tenho direito a dizer que eu não gosto se eu não provei. Porque a maioria das coisas era como a beterraba. Eu nunca nem tinha provado. Eu falei, muito limitada ali. O que mais diferente você já provou? Eu fui num congresso recentemente, que eu comi grilo no congresso. Comi grilo. É diferente. Eu joguei no grupo da família depois, gente, vocês não sabem o que eu fiz, eu acabei de comer grilo. Eu achei muito... Foi uma experiência diferente. Foi uma Gostoso? Experiência bem diferente. Não achei não. Não achei O que gostoso, mais não. diferente você já... É uma pergunta difícil. Difícil? Difícil, mais diferente. Porque eu sou assim, eu também jogo ali na comodidade. Se eu sei que gosto de uma coisa, eu vou sempre na mesma coisa. Meu restaurante favorito é assim, eu chego lá, eu sei o prato que eu gosto. Eu chego no meu restaurante preferido e peço o prato que eu gosto. E aí a atendente já me conhece, ela fala, vai pedir nada novo hoje não? Quer experimentar? Eu falo, não, hoje eu vou no meu prato favorito. Eu saí dessa zona de conforto. Saí até demais, né? Esse congresso não era nem congresso, era uma feira. E tinham vários países expondo e tudo. E grilo realmente é uma fonte proteica, né? Tinha granola proteica com grilo, isso e aquilo. E tinha grilo mesmo pra você provar. No Oriente é muito comum, né? Torradinho, pois é. Mas não achei uma experiência tão agradável. Acho que eu não cheguei nesse ponto ainda não. Me precipitei. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta que até a gente já falou um pouquinho sobre o assunto, tentar só dar uma aprofundada sobre essa questão que a gente observa muitas vezes o nutricionista falando uma coisa, o outro vem e fala exatamente o oposto. Quem está dentro da universidade sabe como a ciência funciona. Muitas vezes, né, quem está assistindo a gente tem curiosidade de saber. Eu não estou falando necessariamente de pessoas que não têm conhecimento, que querem responder, mas de pessoas que estudam, né, de cientistas dentro da área. Você observa isso dentro da universidade? Eu acho que para a Fernanda deve ser desafiador, porque na minha época as informações que eu tinha acesso eram as informações que os professores passavam. E ainda assim, às vezes era um pouco controverso de professor para professor. Hoje, com tanta informação externa e tantos assuntos polêmicos, deve gerar até um pouco de confusão aí para vocês, né? É isso, assim, a gente Eu imagino que cada professor da sua área deve... É exatamente isso, assim, a gente tem disciplinas diferentes, com professores diferentes, diferente do cenário, assim, que a gente muitas vezes tem na escola, né, de que o mesmo professor, ele vai dar a mesma aula ali para diversas faixas etárias diferentes. Na faculdade não é assim. Um professor especialista em uma área dá aula sobre aquilo que ele estuda e aquilo que ele trabalha. Então, é isso que a gente tem. E às vezes acontece, isso já aconteceu e acredito que vai continuar acontecendo até o final da graduação, uma mesma informação ser dada
só que com pontos de vista diferentes. Então, aquilo que um professor falou que seria benéfico, inserido no contexto de aula que ele estava dando, é maléfico no mesmo contexto para outro professor. E assim, não é uma coisa muito discutida quando a gente entra, a gente toma um susto assim logo de começo e fala, ué, mas aquilo não era bom, agora é ruim. E já aconteceu isso, assim, em alguns trabalhos, a gente tá fazendo uma crítica sobre tal assunto. Na verdade, cada professor dentro do seu contexto ali. Isso, dentro do seu contexto. A gente tem muito isso ainda dentro da faculdade, pelo menos eu consigo observar. Cada um trabalha muito dentro da sua área, dentro da sua linha de pesquisa especificamente. Ainda tem isso, né? Tem as linhas de pesquisa dentro das áreas. E aí, por exemplo, uma dieta low carb, que um professor diz não ser, por exemplo, tão benéfica para um paciente renal, outro professor pode dizer que essa mesma dieta low carb vai ser benéfica sim para outro perfil de paciente que não um paciente com doença renal. E a gente dentro da faculdade tem que saber, né, escutar essas posições e entender porque cada um está dando pontos de vista divergentes. Claro, esse acesso às bases de dados científicas ajuda bastante, mas a gente também aprende a desenvolver esse pensamento crítico, né? Que é o que não tem, né, nas redes sociais, né? Então Exatamente. A gente, na verdade, que não tem a contextualização, né? Sim, e esse acesso à base científica, na verdade, a gente também não encontra uma resposta exata. A gente vai encontrar estudos aí mostrando benefícios de uma rotina, uma alimentação low carb, a gente encontra, e a gente encontra também estudos mostrando que pode trazer prejuízos à saúde. Então, sempre tudo dependendo do contexto do paciente. Do senso na verdade, os dois também podem estar certos. Né? Exatamente. Isso. Então, a gente tem que ter esse olhar. É muito importante a gente estar treinando esse olhar o tempo todo. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio, do podcast. Falamos aqui com as nossas convidadas. Com certeza foi muito proveitoso para vocês. Vocês aprenderam bastante sobre a carreira da nutrição. Nós vimos aqui que a nutrição tem um viés também muito social, uma versatilidade incrível. Falamos um pouco sobre as polêmicas da nutrição. Falamos um pouco sobre a jornada da nutrição dentro da universidade, no mercado de trabalho. Espero que tenha sido muito proveitoso. Queria agradecer aqui a Fábia pela presença. Obrigada. A Fernanda também. Obrigada. Muita honra receber vocês aqui. E não esqueçam, temos todo o conteúdo do Enem, dos vestibulares em geral, no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Vamos juntos rumo a essa difícil jornada que é a aprovação para uma universidade de qualidade. Bons estudos e até a próxima.